professores e professoras e demais profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Santina, professora de Ciências da rede, e hoje eu venho aqui trazer para vocês uma discussão, uma apresentação sobre o caderno pedagógico de unidades curriculares de transição, especificamente do componente curricular de ciências para os anos iniciais. Esse caderno pedagógico, ele tem como principal objetivo contribuir para a organização do trabalho pedagógico relacionado ao componente curricular de ciências, levando em consideração ali o currículo de ciências, diálogos com a BNCC, as videoaulas, o processo de avaliação e planejamento, tendo como a tríade, não é? Cidade educadora, inclusiva, avaliação e planejamento. Pretendemos que ele ajude você, professor e professora de ciências, no seu planejamento, trazendo subsídios, né, relacionados às ciências, tanto teóricos quanto metodológicos, a fim de garantir que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados. E para começar, não é? Vocês sabem que no ensino de ciências sempre iniciamos com uma problematização. Então, problematizando esse início, eu quero trazer aqui para vocês algumas perguntas, né, para dar início à nossa discussão. Você acha que seria possível que todo o conhecimento científico produzido até hoje fosse assimilado e compreendido pela sociedade? Você acha que seria possível isso? Vocês já pensaram, para que aprender ciências? Para ficar bem informado? Ou para decidir sobre o que vamos consumir, o que vamos comer, o que vamos vestir? Ou apenas para ascender cultural e socialmente? Que ciência e que tecnologia devem ser compreendidas pela população, pelos cidadãos? E como que devemos fazer isso? Você acha que quem deve tomar essas decisões? Os cientistas? Os gestores educacionais? Os professores? A família? São perguntas bastante difíceis, não é? De responder. Então, eu trouxe aqui uma citação de duas autoras bastante conhecidas ali na área da educação em ciências, que é a professora Marta Marandino e a Miriam Krasiuschik, que elas dizem o seguinte: decidir qual a informação básica para viver no mundo é uma obrigação de todos os que acreditam que a educação é um poderoso instrumento para combater e impedir a exclusão e dar aos estudantes possibilidades de superação dos obstáculos que tendem a mantê-los analfabetos em vários níveis. Então, vocês veem que essa decisão é de todos, o trabalho em comum com todos, né? E aí, então, vamos, né, a pensar sobre como que a educação em ciências pode contribuir para essa formação para a cidadania. Então, para pensar no componente curricular de ciências, é necessário levar em consideração alguns aspectos. Eu elenquei aqui 6 aspectos importantes, mas existem muitos outros. Então, o primeiro deles é: qual é a concepção de ciência que você tem? Qual é a concepção de ensino de ciências? Quais são os objetivos desse componente curricular? Como os conteúdos estão organizados neste currículo? Quais são as metodologias que eu devo utilizar? E quais os processos de avaliação
que nos ajudam a melhorar e tudo mais. Então, são esses 6 itens e mais o caderno de transição de ciências que eu vou trazer aqui para vocês para discutir um pouquinho. Então, vamos começar lá, ó, sobre a concepção de ciência. Qual concepção de ciência que você tem? O que é ciência para você? Você acha que ciência é aquilo que tem todas as respostas e soluções para todos os problemas da humanidade? Você acha que a ciência é feita por pessoas diferentes das demais e também pessoas super inteligentes e conhecedoras da verdade e que têm absoluta certeza das coisas porque elas são imutáveis e são verdades absolutas? Essa é a concepção de ciência que se tem? Nós acreditamos que não, não é? Então, a nossa concepção de ciência, o que está fundamentado ali, o currículo, é a ciência como uma atividade humana. A ciência é construída, são conhecimentos construídos por pessoas e que recebe ali influência de vários aspectos, fatores da sociedade, né? As questões políticas, econômicas, culturais. E nós sabemos, não é? Podemos pegar agora os exemplos que estamos vivendo, não é? Em relação à produção das vacinas e tudo mais, nesse contexto atual que estamos vivendo, nos mostra, né? Nos exemplifica como a ciência, ela não é neutra, tem os seus valores e também recebe influência de vários setores da sociedade. E para trazer um pouquinho essa discussão, eu trouxe aqui um vídeo que até se chama O que é ciência? Esse vídeo foi produzido pela Universidade Aberta do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Juiz de Fora e ela traz uma discussão sobre isso, o que é ciência. Então, se você quiser assistir ao vídeo nos seus momentos aí de estudo, que seria muito interessante, você pode ali acessar, né, o QR Code aqui ao lado e assista. É um vídeo rápido, curto e que traz a discussão, essa concepção de ciência. É claro, com o embasamento epistemológico da ciência e tendo também como fundamentos um autor que é o Daniel Gil Pérez, um artigo dele, que ele trata sobre as visões distorcidas do conhecimento científico. Pelo menos você vai saber aí o que não é ciência, tá bom? Assistam então ao vídeo que vai ser muito bom aí para sua formação. Então vamos continuar. Qual a concepção de ensino de ciências agora? Então vamos pensar aqui, ó. A educação em ciências tem como pressuposto pedagógico a ideia de que a sociedade contemporânea está fortemente organizada com base no desenvolvimento científico e tecnológico. Atualmente, não é impossível pensar aí na formação da cidadania, né, longe do conhecimento científico. A sociedade ela está impregnada, né, desses conhecimentos científicos e tecnológicos. Inclusive, no nosso currículo, ali vocês podem ver, trouxe uma citação lá da página 12, que diz o seguinte: os conhecimentos científicos e tecnológicos estão extremamente relacionados às formas de viver, ao cotidiano das pessoas, seja por meio dos bens e equipamentos que adquirem, ou pelos hábitos, comportamentos, valores e práticas contraídas em uma determinada época e também numa determinada sociedade. Se vocês pegarem ali como exemplo esses 2 anos de pandemia, vocês vão perceber quantas mudanças nos nossos hábitos, não é? E relacionado à questão do coronavírus. Então ali vejo quantos exemplos que podemos trazer. E aqui, né, eu trago também mais uma citação da professora Laura Fumagalli, que ela traz 3 justificativas para
dizer por que devemos ensinar ciências na escola. Então, ela traz o seguinte: primeiro, porque aprender ciências é um direito de todos. Todos os estudantes têm direito a ter acesso ao conhecimento científico, à ciência, né, que é produzida historicamente e tudo mais. Segundo motivo, ensinar ciências é um dever social da escola. A escola que não trabalha ciências não está formando, né, de forma integral ali os seus estudantes. E como terceiro e último justificativa, sobre o valor social que o conhecimento científico possui, tá? Então, né, diante disso tudo, nós podemos, né, falar, então, tudo bem, é importante ensinar ciências, mas qual é o objetivo do ensino de ciências? Nós ouvimos falar muito ali, de uns anos para cá, alguns termos, né? Letramento científico, alfabetização científica, enculturação científica, alfabetização científica e tecnológica. E aí, não é? O nosso currículo, né? A BNCC, né? Cada um fala um termo. Para esclarecer um pouquinho, eu trouxe aqui mais uma citação, não é? Que é da Lucilena Saceron, que ela diz o seguinte: uma concepção de ensino de ciências pode ser vista como um processo de enculturação científica dos estudantes, no qual esperaríamos promover condições para que eles fossem inseridos em mais uma cultura, que é a cultura científica. Tal concepção também poderá ser entendida como um letramento científico, se o considerarmos como o conjunto de práticas às quais uma pessoa lança a mão para interagir com o seu mundo e os conhecimentos dele. Essas características encontram-se no cerne da concepção de alfabetização científica, que sintetiza as ideias fundantes dos objetivos que temos em mente e que objetivamos ao planejar um ensino que permita aos estudantes interagir com uma nova cultura, com uma nova forma de ver o mundo e seus acontecimentos, podendo modificá-lo e a si próprio por meio de práticas conscientes, propiciadas por sua interação cercada de saberes, de noções e conhecimentos científicos, bem como das habilidades associadas ao fazer científico. Então, a professora Lucilena Saceron traz ali uma explicação de que todos esses termos, né, alfabetização científica, letramento científico, alfabetização científica e tecnológica, depende ali da concepção de tradução, não é? Mas que a alfabetização científica e tecnológica dá conta de todo esse processo que se fala em letramento e enculturação, tá? E aí, então, dando continuidade, não é? Nós podemos pensar, e daí, como que, né, o ensino de ciências pode ser trabalhado nos ciclos de aprendizagem? É necessário ter o conhecimento científico da física, da química, da biologia, da astronomia, das geociências, não é? Sim, é necessário ter o domínio do conhecimento científico, mas não é suficiente. É necessário também que o professor, a professora, tenha o conhecimento pedagógico também sobre o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, relacionado à sua idade, às suas experiências, à sua identidade cultural e social, quais metodologias devo usar sobre planejamento e avaliação. Então, não basta ter apenas o domínio do conhecimento científico, é necessário também ter o conhecimento pedagógico para ensinar ciências. E aí eu vou falar um pouquinho então dos ciclo 1 e ciclo 2. Vocês sabem, então, lá no ciclo 1, primeiro, segundo e terceiros anos, né? O que se
trabalha lá com a valorização dos saberes, das vivências, interesses e curiosidades das crianças, dos alunos, né, dos estudantes sobre o mundo natural e tecnológico. Vocês sabem que as crianças são naturalmente curiosas, não é? E elas vêm com os seus saberes do cotidiano. Então, o professor, a professora tem que trabalhar a partir desses saberes que eles já possuem, por meio de atividades lúdicas. A ludicidade aqui nos anos iniciais são muito importantes, né? E também com a interação direta com os fenômenos, com os fatos e as coisas, não é? De fazer, de pôr a mão na massa, né? De experimentar. Então é muito importante que se valorize isso nos 3 anos iniciais. Já no ciclo 2, né, procuramos já daí, né, trabalhar com a sistematização das ideias científicas mais estruturadas, trabalhar com aprofundamento, né, de conhecimentos mais elaborados e incentivando sempre o estudante à leitura e à escrita. Então, nos 2 anos finais, né, do ensino fundamental ali desses primeiros anos, é super importante isso também. Então, eu vou mostrar para vocês agora como que está organizado o currículo e a BNCC, trazendo uma comparação aqui, né, mostrando o que mudou. Então, na BNCC, que foi lançada em 2018, o ensino de ciências ele está dentro da área das ciências da natureza e trabalha com unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Então, tem uma estrutura própria. Já o nosso currículo da Secretaria Municipal da Educação de 2020 trabalha com uma estrutura um pouco diferente. Então, trabalha com os objetivos, os eixos, os conteúdos e os critérios de ensino-aprendizagem. Falando nos eixos, né, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, falar um pouquinho sobre os 3 eixos que norteiam a organização dos conteúdos do currículo. Então, os eixos são os mesmos da BNCC, que é matéria e energia, vida e evolução e terra e universo. Vocês também podem acessar ali, ó, por meio do QR Code, o currículo do ensino fundamental, diálogos com a BNCC de 2020, que lá você vai encontrar, né, mais detalhes sobre a organização dos conteúdos ali, né, de acordo com os 3 eixos, tá? Eu quero mostrar para vocês agora um pouquinho aqui como que está organizado, né, em cada um dos eixos, para vocês terem uma ideia de como em cada ano os conteúdos vão sendo aprofundados, tá? Então observem aqui essa tabela, tá? Vejam lá. O eixo matéria e energia é trabalhado no primeiro trimestre, então começa lá no primeiro ano, não é? Com características dos materiais, propriedades dos materiais percebidas pelos sentidos, daí vai para a sustentabilidade, a questão do resíduo, não é? Onde que se joga depois de usado. E aí, no segundo ano, dá-se continuidade, continua as propriedades e uso dos materiais, materiais de que são feitos alguns objetos, então trabalha-se papel, vidro, madeira, metal, prevenção de acidentes, não é? Então, aprofundando um pouquinho o primeiro ano. Já no terceiro ano, se trabalha um pouquinho com energia, então som, luz e calor, não é? Então, dando mais um aprofundamento. No quarto ano, trabalhamos com misturas, um pouquinho sobre do que são feitas as coisas, não é? E que são transformações reversíveis e não reversíveis. E no quinto ano, propriedades físicas dos materiais, daí se trabalha com o ciclo da água, e quando se fala da água, se fala em reciclagem e consumo consciente. Então, vocês perceberam que, né, esse eixo matéria e energia é trabalhado em todos os anos
né? Cada ano dando ênfase num aspecto para que seja aprofundado. Isso depois do 6º ao 9º também vai ser dado continuidade. A mesma coisa no 2º trimestre, trabalhamos o eixo vida e evolução. Então começa também, lá no 1º ano nós trabalhamos o corpo humano, as partes do corpo. Depois no 2º ano começamos a trabalhar os outros seres vivos que existem no ambiente e entramos nas plantas. No 3º ano trabalhamos com o conteúdo animais. No 4º ano começamos com célula, micro-organismos e cadeias alimentares. E no 5º ano é dado a questão dos sistemas do corpo humano, tá? Então, vocês perceberam aí também, né, que durante os 5 anos esse eixo vai sendo trabalhado aos poucos, sendo aprofundado em cada ano. E no 3º trimestre, nós trabalhamos então o eixo Terra e Universo. Também observem aqui, no 1º ano começamos com escalas de tempo, características do céu durante o dia, durante a noite, o Sol como astro que ilumina a Terra. No 2º ano, né, dando continuidade, movimento aparente do Sol, o Sol como fonte de luz e calor, né? No 3º ano, características da Terra, observação do céu, e aí entra no solo e no ar. No 4º ano, trabalhamos então direções cardeais para localização, os calendários, fenômenos cíclicos e o sistema solar. E no 5º ano, constelações, movimento de rotação e translação, fases da Lua, astronáutica e os instrumentos utilizados para observar o céu. Então, vocês perceberam como que durante todos os 5 anos aí do ensino fundamental, né, é dado aprofundamento em cada ano. Os eixos são os mesmos. Entenderam aí, gente? E agora, então, vamos para as metodologias. Mas como que eu posso ensinar tudo isso para as crianças, não é? Que nem às vezes, né, muitas vezes, nem estão alfabetizadas ainda. Vocês já pensaram nisso? Então, atualmente, né, então, na contemporaneidade, ensinar ciências significa problematizar, contextualizar, investigar. É isso que nós vamos trabalhar, mais do que apropriação de conceitos, não é? E aí, né, vocês sabem que nós trabalhamos nas videoaulas, por exemplo, nós sempre mostramos uma sequência didática. E super importante que vocês percebam também que nessa sequência didática nós procuramos trazer as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. O CTS, não esqueçam aí do CTS, as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. E é claro, o trabalho com a interdisciplinaridade. Eu vou trazer aqui para vocês agora alguns exemplos de estratégias que podemos utilizar, né, no ensino de ciências. Como eu disse lá no início, nós sempre começamos uma aula de ciências por meio de uma problematização. O que é a problematização? São questionamentos para que o professor possa perceber o que o aluno já sabe, mas ao mesmo tempo desestabilizar esse conhecimento que ele já tem, não é? E depois da problematização, aí vem a investigação. A investigação pode ser, né, por meio de diferentes estratégias. Pesquisa, por exemplo, entrevistas, leituras, o livro didático, experimentação, a observação de fenômenos, visitas a espaços não formais, apesar de que agora, não é, nós sabemos que muitos locais não estão recebendo visita, mas, né, existem outras formas. Leitura de textos científicos,
relação com outras produções culturais, como vídeos, obras de arte, músicas, poemas, literatura, aplicativos ali, a questão do uso das tecnologias digitais, como, por exemplo, games, passeios virtuais, a robótica educacional. Então, a investigação não é só experimentação. E aí, num terceiro momento, não é? A sistematização, a elaboração, os aprofundamentos. Aí pode ser por meio da organização das informações que foi coletado, por meio de tabelas, desenhos, imagens, esquemas, mapas conceituais, proposição de soluções de problemas, comunicação de conhecimentos, construção de modelos, por exemplo, o uso da robótica educacional, escrita de textos e uso de tecnologias digitais como objetos de aprendizagem, programas, aplicativos, blog, vlogs, né? Super importante que nesse momento nós aprendamos a utilizar aí essas tecnologias. Aí, em 2020, veio a pandemia e aí iniciamos as videoaulas e as escolas com as atividades complementares, que foram formas, né, que nós encontramos para manter esse vínculo, né, de escola, estudantes e a família, tanto pedagógico quanto afetivo. E também o resultado que estamos colhendo serve para, são, né, ferramentas, informações aí muito valiosas para a avaliação do processo ensino-aprendizagem. Falando em avaliação, que é o nosso último item, não é? A avaliação, ela tem como, né, principais funções de possibilitar ajustes nas metodologias e estratégias que utilizamos e também para determinar em que medida os objetivos de aprendizagem lá do planejamento estão sendo alcançados. Eu vou utilizar aqui um esquema que é chamado de ciclo de aprendizagem, que dá todo esse caminho, né, que nós percorremos durante uma sequência didática. Então, começamos lá com envolvimento, exploração, e nesse momento ali que estamos problematizando, já fazemos uma avaliação diagnóstica. Depois da exploração vem as explicações, a investigação. Aqui nós podemos já fazer uma avaliação formativa, que vai ser feita durante o processo. Depois também, com os aprofundamentos, podemos fazer novas avaliações formativas. E no final, uma avaliação somativa. Vocês perceberam, então, que a avaliação, ela faz parte de todo o processo ali de ensino e aprendizagem. E aí, gente, para encerrar, então, essa apresentação, eu trouxe aqui algumas sugestões de material, né? Até trouxe aqui também na mesa, né, de literatura importante ali para a nossa formação. Então aqui, por exemplo, o livro do Pozo e Crespo, né, Aprendizagem e Ensino de Ciências, aqui a necessária renovação do ensino de ciências, o famoso ali, bastante conhecido, Ensino de Ciências, Fundamentos e Métodos do Demétrio Delizoikov, o livro do Roberto Nardi e outros, não é? O Ensino de Ciências da professora Ana Maria Pessoa de Carvalho e entre outros materiais que nós podemos utilizar, né, e que sempre estamos conversando nos nossos encontros de formação. Então, aqui também agora seguem as referências, né, das quais eu me utilizei para fazer esta apresentação. Agradeço muito a atenção de vocês, eu
e a professora Lígia e a professora Franciane, que também faz parte desta equipe de ciências da Secretaria Municipal de Educação. Nos colocamos à disposição para qualquer discussão e dúvidas e sugestões. E aqui o nosso e-mail, vocês podem anotar, né? ciências@educacau, né? Educação sem cedilha e sem tio, .curitiba.pr.gov.br. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Um grande abraço. Tchau!